How could you let this happen? Ma'am, I was just following orders. Ladies, please, let's not escalate this. We need to discuss this calmly. How could you let this happen? Ma'am, I was just following orders. Ladies, please, let's not escalate this. We need to discuss this calmly. Havia casas onde o silêncio era sinal de paz. Na casa de Augusto Valverde, o silêncio era medo. Um medo tão antigo e tão bem instalado na rotina de todos que já parecia fazer parte da arquitetura, escondido entre os lustres de cristal, os corredores impecáveis e as paredes altas demais para qualquer pedido de socorro atravessar. Naquela manhã, o sol entrava pelas janelas do salão principal com uma luz dourada que deveria tornar tudo mais leve, mais belo, mais humano. Mas nada naquela casa parecia realmente humano havia muito tempo. O grito veio do andar de cima como um corte seco rasgando a aparente tranquilidade. As funcionárias da limpeza se entreolharam. A cozinheira congelou com a bandeja nas mãos. O jardineiro que passava pela porta lateral, abaixou os olhos no mesmo instante. Ninguém precisou perguntar quem era. Todos sabiam. Verônica Alcântara desceu a escadaria principal com a elegância afiada de quem sabia o efeito que causava. O vestido claro moldava o corpo com perfeição, o cabelo escuro caía em ondas calculadas sobre os ombros, e no rosto havia aquele tipo de beleza que não aquecia ninguém. Era uma beleza feita para intimidar, para dominar, para lembrar a todos, sem uma única palavra, que naquela casa havia alguém acima do bem e do mal. E Verônica gostava disso. Gostava de ver o medo antes mesmo de abrir a boca. Gostava de perceber que bastava sua presença para todos se endireitarem, corrigirem a postura e respirarem mais baixo. Quem foi a incompetente que deixou poeira na moldura da sala azul? A pergunta ecoou pelo salão, mas ninguém respondeu. Não porque não soubessem. Porque naquela casa a verdade raramente era segura. Um erro pequeno podia virar humilhação pública. Um atraso de 2 minutos podia custar um emprego. Uma resposta atravessada podia significar o fim de meses ou anos de trabalho. Verônica não corrigia. Verônica destruía. E fazia isso com uma frieza tão natural que chegava a assustar mais do que a raiva. Estou esperando. A voz dela não subiu. E justamente por isso ficou ainda pior. Marta, uma camareira de meia-idade com as mãos marcadas pelo sabão e pelo tempo, deu um passo à frente. Os olhos já estavam marejados antes mesmo de falar. Fui eu, senhora. Eu limpei a sala cedo, mas talvez tenha passado despercebido um canto. Talvez? Verônica repetiu, arqueando uma das sobrancelhas com um sorriso fino. Talvez? Você trabalha aqui há 4 anos e ainda usa a palavra talvez quando fala comigo? Marta tentou se explicar, mas a explicação morreu antes de nascer. Verônica se aproximou devagar, observando a mulher como quem analisa um objeto defeituoso. Ao redor, as outras funcionárias fingiam se ocupar com qualquer coisa, embora estivessem todas ouvindo cada palavra com o coração apertado. Eu sinceramente não entendo como pessoas tão medíocres conseguem estragar até o que é simples. É pó, Marta. Pó. Não estamos falando de dirigir uma empresa ou organizar um evento internacional. Estamos falando de passar um pano numa moldura. A cada palavra, Marta diminuía. Era como se a noiva do milionário não apenas falasse, mas arrancasse pedaços de dignidade de quem tivesse o azar de ser escolhido naquele dia. Quando terminou, Verônica deu meio passo para trás, como se até a proximidade com a funcionária lhe causasse repulsa. Você vai refazer toda a ala oeste sozinha, sem ajuda. E se eu encontrar mais um erro, nem precisa voltar amanhã. Está me entendendo agora ou quer que eu desenhe? Marta assentiu com a cabeça. Não conseguia mais falar. Verônica a dispensou com um gesto de mão como quem afasta a fumaça. Depois seguiu até a mesa de centro, observou um arranjo de flores por 2 segundos e virou o rosto na direção da cozinheira. O café do Sr. Augusto já foi servido? Ainda não, senhora. Está sendo finalizado. Então está atrasado. Mas ele só desce daqui a 15 minutos, senhora. Verônica se voltou lentamente. O olhar dela encontrou o da cozinheira, Dona Celeste, uma mulher forte, de cabelos já grisalhos e postura de quem havia passado a vida inteira servindo sem jamais se curvar por dentro. Mesmo assim, naquele instante, até Celeste sentiu um arrepio nas costas. Você respondeu à minha observação como se estivesse discutindo comigo? Não, senhora. Ótimo, porque nesta casa ninguém discute comigo. Ninguém corrige o que eu digo. E acima de tudo, ninguém esquece seu lugar. O lugar. Era sempre essa palavra invisível rondando tudo. Lugar. O lugar dos ricos. O lugar dos empregados. O lugar do dono da casa. O lugar da noiva. E pelo modo como Verônica se comportava, parecia que ela havia nascido com o direito de definir o lugar de todos os outros. No topo daquela mesma casa, sem imaginar o que acontecia no salão,
Augusto Valverde terminava de ajustar os punhos da camisa diante do espelho. Aos 58 anos, carregava a imagem de um homem admirado por quase todos que o conheciam. Dono de um grupo de empresas no setor hoteleiro, era respeitado pela inteligência, pela educação discreta e pela forma como tratava as pessoas em público. Durante anos, seu nome esteve associado não apenas à riqueza, mas a uma certa noção de nobreza de caráter. Homens como Augusto raramente eram vistos como cruéis. O problema é que bondade e solidão, quando se encontram na pessoa errada, podem virar armadilha. Desde a morte da esposa, 6 anos antes, Augusto nunca mais fora o mesmo. Havia continuado trabalhando, continuado sorrindo em eventos, continuado assinando contratos e mantendo a postura de quem controla a própria vida. Mas por dentro, algo se partirá. A casa ficou grande demais. As manhãs ficaram longas demais. O jantar deixou de ser um encontro e virou uma formalidade sem sentido. Foi nesse vazio que Verônica apareceu. Linda, sofisticada, atenciosa, com as palavras certas na hora exata. Ela não entrou na vida de Augusto de uma vez. Entrou como quem se oferece para curar uma ferida. E quando ele percebeu, já estava dependente da presença dela para preencher o silêncio que o consumia. Os amigos mais antigos estranharam a velocidade do noivado. A filha dele, Helena, estranhou antes de todo mundo. Mas Augusto não queria ouvir, porque homens feridos costumam confundir alívio com amor. E Verônica sabia exatamente como oferecer alívio. Quando ele desceu para o café da manhã, encontrou a mesa impecável, a prata polida, as frutas cortadas com precisão e Verônica já sentada, serena, como se fosse incapaz de levantar a voz para alguém. Ela sorriu daquele jeito doce que tanto o encantava. Bom dia, meu amor. Bom dia. Dormiu bem? Melhor agora, vendo você. Ela inclinou o rosto com falsa modéstia, como se ainda se emocionasse com elogios. Era impressionante como sua voz mudava diante dele. O tom frio desaparecia. As bordas cortantes sumiam. Na frente de Augusto, Verônica era quase delicada. E justamente por isso, ninguém que a visse apenas nesses momentos acreditaria no terror que ela espalhava pelo resto da casa. Enquanto ele se sentava, Dona Celeste trouxe o café com as mãos firmes. Verônica acompanhou cada gesto da cozinheira com um olhar que dizia, sem palavras, que qualquer erro seria cobrado depois. Augusto, distraído com uma mensagem no celular, não percebeu. Quase nunca percebia. E esse era um dos maiores poderes de Verônica. Ela não precisava enganar o mundo inteiro. Bastava enganar quem importava. Na área de serviço, longe dos olhos do patrão, o clima era outro. Marta limpava em silêncio, engolindo o choro. As demais evitavam olhar para ela por muito tempo, como se o sofrimento de uma pudesse contaminar as outras. Naquela casa ninguém tinha espaço para fraquejar. Quem fraquejava chamava atenção. E chamar atenção era perigoso. Foi nesse ambiente que, perto das 10 da manhã, o portão lateral se abriu para a chegada da nova funcionária. Ela entrou carregando uma mala pequena, uma bolsa gasta e um silêncio diferente do silêncio dos outros. Não era o silêncio de quem teme. Era o silêncio de quem observa. Tinha os cabelos presos de forma simples, roupas discretas e um rosto bonito sem qualquer esforço para parecer bonito. Havia algo de contido nela, algo que não combinava com a postura servil que a mansão costumava exigir. Seus olhos percorreram a fachada, as colunas, as janelas, o jardim excessivamente perfeito. Não com admiração, mas com atenção. Como se cada detalhe pudesse dizer alguma coisa. Seu nome era Elisa Moura. Dona Celeste foi recebê-la na porta dos fundos. Durante alguns segundos, ficou apenas olhando para aquela mulher. Havia conhecido centenas de funcionárias ao longo dos anos. As novas geralmente chegavam nervosas, agradecidas, esperançosas. Elisa chegava com outra coisa. Não era arrogância. Não era dureza. Era uma calma difícil de explicar. Uma calma que parecia vir de alguém que já atravessou incêndios, por isso mesmo, não se assusta mais com fumaça. Você é a nova faxineira? Perguntou Celeste. Sou sim. Elisa Moura. Muito prazer. Prazer. Eu sou Celeste. Venha, vou te mostrar seu quarto e explicar a rotina da casa. Elisa agradeceu com um aceno leve. Antes de segui-la, lançou mais um olhar para a mansão principal. Naquele instante, no andar de cima, Verônica passou diante de uma janela e as duas, sem saber, quase se cruzaram pelo reflexo do vidro. Quase. Enquanto caminhavam pelo corredor dos fundos, Celeste foi falando em voz baixa, como quem entrega instruções e avisos ao mesmo tempo. Aqui tudo tem hora certa. Tudo tem regra. E algumas regras nem sempre são ditas em voz alta, mas você vai perceber rapidinho. Elisa ouviu sem interromper. O Sr. Augusto é um homem bom. Disso ninguém aqui duvida. O problema não é ele. É ela, não é?
Elisa perguntou com tranquilidade. Celeste parou de andar por um segundo. Virou-se devagar para a nova funcionária. Então já te avisaram. O suficiente. Celeste respirou fundo. Naquela casa, todos aprendiam cedo que havia coisas que não se dizia abertamente. Mas diante de Elisa, por algum motivo, sentiu vontade de ser honesta. Vou te dizer só uma vez. Faça seu trabalho. Evite chamar atenção. Não confronte a senhora Verônica. E acima de tudo, nunca ache que ela esqueceu alguma coisa. Essa mulher vê tudo. Ou pelo menos faz questão de que todos acreditem nisso. Elisa manteve o rosto sereno. Entendi. Celeste continuou andando, mas agora seu coração batia de outro jeito. Havia achado que a nova apenas ouviria assustada. Só que Elisa não parecia assustada. E naquele lugar, isso era quase tão perigoso quanto desobedecer. No quarto simples dos fundos, Elisa deixou a mala sobre a cama e abriu a bolsa. Lá dentro havia poucas roupas, alguns documentos e um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Ela segurou o envelope por alguns segundos, olhando para ele como quem segura a própria cicatriz. Depois o guardou de volta com cuidado no fundo da mala. Do lado de fora, os passos apressados anunciavam mais um dia de tensão naquela casa. Mas ali dentro, Elisa parou diante do espelho pequeno preso à parede e encarou o próprio reflexo sem vacilar. Não havia medo em seus olhos. Havia memória. Havia cálculo. Havia algo esperando há tempo demais. Na mansão principal, Verônica descia novamente as escadas para distribuir ordens, corrigir detalhes e alimentar o prazer cruel que sentia em controlar cada pessoa sob aquele teto. Ainda não sabia o nome da nova faxineira. Ainda não sabia de onde ela vinha. Ainda não sabia porque justamente naquela manhã, uma mulher como Elisa Moura tinha cruzado os portões da casa onde ela mandava em tudo. Mas saberia. Porque algumas presenças mudam o ar de um lugar antes mesmo de dizer uma palavra. E a partir do instante em que Elisa colocou os pés naquela propriedade, o medo continuava ali, mas já não estava sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, algo mais havia entrado com ele. Alguma coisa silenciosa. Alguma coisa antiga. Alguma coisa que não tinha vindo para servir. Tinha vindo para lembrar. E talvez para destruir tudo aquilo que Verônica levou anos para construir. Naquela casa. As manhãs tinham um ritmo próprio, um ritmo silencioso, quase mecânico, construído ao longo de anos de disciplina e medo. Quando Elisa terminou de organizar seu pequeno quarto nos fundos da propriedade, o relógio marcava pouco depois das 10h30. Do lado de fora, o som distante de um aspirador, passos apressados no corredor de serviço e o tilintar de louças na cozinha formavam uma espécie de música cotidiana que todos ali já conheciam de cor. Ela saiu do quarto com o pano de limpeza dobrado nas mãos e seguiu pelo corredor estreito que levava à ala principal da casa. Enquanto caminhava, observava tudo com atenção. Não de forma curiosa como alguém que visita um lugar novo. Era um olhar mais cuidadoso, mais metódico. Como se cada detalhe pudesse ter importância mais tarde. A mansão Valverde era enorme. Muito maior do que parecia à vista do portão. Havia 3 andares, 2 alas laterais. Um jardim interno com uma pequena fonte de pedra e corredores longos o suficiente para que uma pessoa pudesse atravessar a casa inteira sem encontrar ninguém. Tudo ali transmitia a sensação de riqueza antiga. Não era apenas luxo. Era tradição, história, dinheiro acumulado por décadas. Mas junto com essa imponência vinha outra coisa. Um silêncio estranho. Não era o silêncio confortável de uma casa grande e tranquila. Era o silêncio de gente que prefere não ser ouvida. Quando Elisa entrou na sala azul, a mesma sala onde Marta havia sido humilhada mais cedo, encontrou a camareira ajoelhada no chão, esfregando a moldura da parede com tanta força que os dedos estavam vermelhos. Elisa parou perto da porta. A senhora não precisa esfregar tanto assim. Marta levantou os olhos rapidamente, assustada. O rosto ainda estava inchado de chorar. Eu preciso sim. Se ela voltar aqui e encontrar qualquer coisa fora do lugar. Ela não terminou a frase. Nem precisava. Elisa caminhou até ela e pegou outro pano. Então vamos fazer direito, sem machucar a mão. Marta hesitou por um segundo. Você é a nova, não é? Sou. Melhor não se meter nos problemas dos outros. Aqui dentro cada uma cuida do seu canto. Elisa começou a limpar a parte superior da moldura com movimentos firmes e tranquilos. Não estou me metendo. Só estou ajudando. Durante alguns minutos trabalharam em silêncio. O sol entrava pelas janelas altas e iluminava partículas de poeira que flutuavam no ar. Marta olhava de vez em quando para Elisa, tentando entender que tipo de pessoa falava com tanta calma naquele lugar. Você ainda não entendeu como essa casa funciona, disse Marta finalmente.
Talvez não. Aqui ninguém ajuda ninguém. Elisa terminou de limpar o canto da moldura e analisou o trabalho por um instante. Então talvez seja por isso que tudo aqui parece tão pesado. Marta não respondeu. Apenas voltou a esfregar o chão. Do outro lado da casa, no escritório particular de Augusto Valverde, o clima era completamente diferente. O empresário conversava ao telefone com um dos diretores de sua rede de hotéis. A voz era firme, educada, segura. Para quem o escutasse de fora, parecia impossível imaginar que aquele homem, respeitado no mundo dos negócios, pudesse viver sob a influência silenciosa de alguém como Verônica. Quando terminou a ligação, Augusto passou a mão pelo rosto e suspirou. Verônica, sentada na poltrona próxima à janela, observava tudo com atenção. Muito trabalho hoje? Sempre. Você devia desacelerar um pouco. A saúde vem primeiro. Ele sorriu de leve. É engraçado ouvir isso de alguém que já planejou 3 eventos beneficentes, 2 reformas na casa e uma viagem internacional nas últimas 2 semanas. Ela riu suavemente. Eu apenas gosto de manter tudo em ordem. Augusto se levantou e foi até ela. E você mantém. Ele beijou o topo da cabeça dela com carinho. O que você acha de irmos jantar fora hoje à noite? Verônica inclinou a cabeça. Seria perfeito. Mas enquanto sorria, seus olhos pensavam em outra coisa. Controle. Controle sobre a casa. Controle sobre os empregados. Controle sobre Augusto. Era isso que sustentava tudo. Na cozinha, Dona Celeste organizava os ingredientes do almoço quando Elisa apareceu na porta. Celeste olhou para ela com curiosidade. Já terminou a ala oeste? Ainda não. Mas a sala azul está pronta. Celeste assentiu. Bom, se continuar nesse ritmo vai sobreviver aqui. Elisa apoiou o pano na bancada. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Mais de 15 anos. Então viu muita gente entrar e sair. Mais do que consigo contar. Elisa ficou em silêncio por um instante. E todos saíram por causa dela? Celeste suspirou. Alguns por medo. Alguns por cansaço. Alguns porque não suportavam ver o que acontece aqui. Ela virou-se para Elisa. Mas também teve gente que tentou enfrentar. E o que aconteceu com essas pessoas? Celeste demorou alguns segundos para responder. Não ficaram. Antes que Elisa pudesse dizer algo, o som seco de saltos ecoou pelo corredor. O ar da cozinha mudou imediatamente. Verônica apareceu na porta. Celeste endireitou a postura. Boa tarde, senhora. Verônica percorreu o ambiente com os olhos até parar em Elisa. Então você é a nova. Elisa manteve o olhar tranquilo. Sou sim. Verônica caminhou devagar ao redor dela. Observava como quem avalia um objeto. Nome? Elisa Moura. Experiência? Limpeza residencial e hotelaria. Verônica parou diante dela. E você sabe seguir ordens? Se forem claras, sim. O canto da boca de Verônica se ergueu levemente. Interessante. Ela deu mais um passo. Aqui dentro não existe discussão. Não existe opinião. Existe o que eu digo. Entendi. Verônica inclinou a cabeça. Entendeu mesmo? Elisa sustentou o olhar. Sim. Durante alguns segundos, o silêncio entre as duas pareceu se estender demais. Celeste prendeu a respiração. Marta, no corredor, parou de andar. Havia algo naquele encontro que ninguém na casa tinha visto antes. Elisa não desviava os olhos. Não por desafio, mas também não por submissão. Verônica percebeu. E isso a incomodou. Vamos ver quanto tempo você dura aqui, disse ela finalmente. Depois virou-se e saiu da cozinha. Quando os passos desapareceram pelo corredor, Celeste soltou o ar lentamente. Meu Deus! Elisa pegou o pano novamente. O que foi? Você não percebeu? O quê? Você olhou nos olhos dela. Elisa continuou limpando a bancada. Sim, aqui ninguém faz isso. Talvez seja por isso que ela acha que pode fazer qualquer coisa. Celeste encarou Elisa com atenção. Menina, você precisa tomar cuidado. Elisa parou por um instante. Eu sempre tomo. Mas às vezes o cuidado não significa abaixar a cabeça. Naquela mesma tarde, no segundo andar da mansão, Verônica estava em seu quarto diante do espelho grande. Escovava o cabelo lentamente enquanto pensava. Algo naquela nova funcionária havia despertado um desconforto estranho. Não era medo. Verônica não sentia medo. Mas havia algo diferente. Algo na postura. Algo no olhar. Ela pegou o celular e descou um número. Do outro lado da linha, um homem atendeu. Preciso que investigue uma pessoa para mim. Nome? Elisa Moura. Empregada nova da casa. Quer saber o quê? Tudo. Histórico, família, trabalhos anteriores. Por que o interesse? Porque ninguém olha para mim daquele jeito sem ter um motivo. Ela desligou.
No reflexo do espelho, seus olhos estavam mais duros. Verônica estava acostumada a controlar todas as peças do tabuleiro. E quando surge uma peça que ela não entende, a primeira coisa que faz é descobrir de onde veio. O que ela ainda não sabia era que, naquela casa, não havia apenas uma pessoa investigando a outra, porque naquela mesma hora, nos fundos da propriedade, Elisa estava sentada na cama do quarto simples com um pequeno caderno aberto. Dentro dele havia recortes de jornal antigos, uma foto amarelada, e um nome circulado com tinta escura: Verônica Alcântara. Elisa passou os dedos pela foto devagar, depois sussurrou quase sem voz: depois de tantos anos, eu finalmente te encontrei. Ela fechou o caderno. Do lado de fora, o vento balançava as árvores do jardim. E pela primeira vez desde que Verônica colocou os pés naquela mansão, alguém estava ali não para obedecer, mas para acertar contas com o passado. A tarde avançava devagar sobre a mansão Valverde. A luz do sol começava a mudar de tom, deslizando pelas janelas altas e alongando as sombras nos corredores silenciosos. Para quem observasse de fora, tudo parecia perfeito. Jardins bem cuidados, empregados circulando discretamente, carros de luxo estacionados na entrada. Era o tipo de lugar que aparecia em revistas de arquitetura e eventos sociais. Mas dentro daquela casa, quase ninguém respirava com tranquilidade. Elisa passou o resto da tarde trabalhando em silêncio. Limpou a biblioteca, organizou a sala de música, poliu os corrimões da escada principal. Tudo com movimentos calmos e precisos, como se aquele trabalho fosse apenas parte de algo maior. De vez em quando, alguém da equipe a observava de longe. Não era comum ver alguém novo se adaptar tão rápido. Nem era comum ver alguém novo manter aquela serenidade. Na biblioteca, enquanto passava o pano nas estantes de madeira escura, Elisa parou diante de uma fileira de retratos antigos. Eram fotografias de família. Homens de terno em preto e branco, mulheres elegantes de outras décadas, crianças sorrindo em jardins semelhantes ao que existia ali fora. Uma foto em especial chamou sua atenção. Augusto Valverde mais jovem ao lado de uma mulher de olhar gentil. Helena Valverde, a esposa que havia morrido anos antes. Elisa ficou olhando por alguns segundos. Havia algo naquela fotografia que transmitia paz, algo completamente diferente da atmosfera atual da casa. Foi então que ouviu passos atrás de si. Quando se virou, encontrou Helena, a filha de Augusto, parada na porta da biblioteca. Helena Valverde tinha pouco mais de 30 anos. Os cabelos castanhos estavam presos de forma simples e o rosto carregava a expressão cansada de alguém que havia aprendido a esconder emoções por muito tempo. Ela observou Elisa por alguns instantes antes de falar. Você é a nova funcionária. Sou. Elisa voltou a colocar o pano sobre a estante. Helena entrou na sala devagar. Qual é seu nome? Elisa Moura. Helena sentiu. A adaptação está sendo tranquila? Por enquanto, sim. Helena encostou-se na mesa de leitura. Por enquanto. Repetiu as palavras como se conhecesse bem aquele tipo de resposta. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Obrigada. Houve um pequeno silêncio. Helena olhou novamente para a foto da mãe. Ela gostava muito dessa biblioteca. Elisa acompanhou o olhar. Dá para perceber. Helena cruzou os braços. Antes esta casa era diferente. Elisa não respondeu. As pessoas riam mais. Ela continuou. Agora parece que todo mundo anda em silêncio. Helena olhou diretamente para Elisa. Você já percebeu isso? Sim. E o que acha? Elisa pensou por um segundo. Acho que quando as pessoas têm medo de falar, alguma coisa muito errada está acontecendo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou uma pequena risada amarga. Você aprendeu rápido. Helena caminhou até a janela. Você sabe quem é a noiva do meu pai? Sei. E sabe como ela trata as pessoas aqui dentro? Sei. Helena virou-se para Elisa. Então deixe-me dar um conselho que ninguém vai te dar. Ela se aproximou um pouco mais. Não enfrente Verônica. Não discuta. Não chame atenção. Elisa inclinou a cabeça. Por quê? Porque ela sempre vence. Helena falou isso sem emoção. Não porque é mais inteligente, mas porque meu pai acredita em tudo que ela diz. Helena voltou a olhar para o jardim. Eu tentei avisar ele muitas vezes, mas para quem está apaixonado, qualquer verdade vira exagero. Ela respirou fundo. Então eu apenas observo. E espero. Elisa guardou o pano. Esperar às vezes resolve. Helena arqueou uma sobrancelha. E às vezes não resolve. Elisa não respondeu. Helena caminhou até a porta. Boa sorte aqui dentro. Você vai precisar. Quando Helena saiu, Elisa ficou mais alguns segundos na biblioteca. Depois voltou ao trabalho. Mas algo havia mudado.
Agora ela sabia que naquela casa existia pelo menos uma pessoa que também via o problema. No andar de cima, Verônica estava em seu escritório pessoal. O ambiente era diferente do resto da casa. Mais fechado. Cortinas pesadas. Móveis escuros. Ali dentro ela se sentia completamente no controle. Sentada na cadeira de couro, revisava alguns documentos enquanto aguardava uma mensagem no celular. Poucos minutos depois, o telefone vibrou. Uma mensagem de Tadeu. Investigação em andamento. Já encontrei alguns dados. Verônica digitou rapidamente. Fale. Resposta veio em seguida. Elisa Moura existe mesmo. Trabalhou em alguns hotéis e casas particulares nos últimos anos. Nada fora do comum. Verônica franziu levemente a testa. Família? Pai registrado como Augusto Moura. Pequeno comerciante de interior. Cidade? Floresta Azul. Verônica ficou imóvel por um instante. O nome daquela cidade soava distante. Mas algo ali provocou uma sensação estranha. Algum problema? Perguntou Tadeu na mensagem seguinte. Ainda não sei. Ela respondeu. Continue investigando. Depois desligou o celular. Caminhou até o espelho do escritório. Algo naquela história ainda não fechava. Verônica sempre confiava no instinto. E seu instinto dizia que Elisa Moura não estava ali por acaso. Enquanto isso, nos fundos da propriedade, a noite começava a cair. Celeste terminava de preparar o jantar dos funcionários quando Elisa entrou na cozinha. Matias, um menino de cerca de 8 anos, estava sentado à mesa fazendo o dever de casa. Ele levantou os olhos quando viu Elisa. Oi? Oi? Elisa respondeu com um sorriso leve. Você mora aqui também? Por enquanto. Meu nome é Matias. Elisa. Ele apontou para o caderno. Você sabe matemática? Um pouco. Elisa sentou ao lado dele. O que você precisa fazer? Divisão. Ela pegou o lápis e começou a explicar calmamente. Celeste observava a cena enquanto mexia a panela no fogão. Havia algo reconfortante naquele momento simples. Algo que aquela casa parecia ter perdido há muito tempo. Depois de alguns minutos, Matias abriu um sorriso enorme. Entendi. Elisa bagunçou o cabelo dele. Viu como não era tão difícil? Celeste aproximou-se com 2 pratos. Vocês dois parecem velhos amigos. Matias deu de ombros. Ela explica melhor que a professora. Elisa riu baixo. Celeste olhou para ela com carinho. Você tem jeito com crianças. Elisa ficou em silêncio por um instante. Tenho prática. Matias terminou o exercício e fechou o caderno. Você vai morar aqui para sempre? Celeste olhou rapidamente para Elisa. Ela respondeu com calma. Ainda não sei. Mas por enquanto estou exatamente onde preciso estar. Matias assentiu como se tivesse entendido. No andar de cima, Verônica caminhava pelo corredor em direção ao quarto. Parou por um instante diante da janela que dava para o jardim dos fundos. Lá embaixo, a luz da cozinha estava acesa. Ela podia ver as sombras se movendo lá dentro. Funcionários. Rotina. Obediência. Tudo exatamente como deveria ser. Verônica sorriu discretamente. Ainda não sabia. Mas naquela casa havia começado algo que ela jamais enfrentará antes. Alguém que não tinha medo. Alguém que estava esperando há anos por aquele momento. E quando 2 pessoas caminham em direção a um confronto inevitável, não importa o tamanho da casa ou o poder de quem manda, uma hora as verdades se encontram. E quando isso acontece, alguém sempre cai. Naquela noite, a mansão Valverde parecia mais silenciosa do que o habitual. Depois do jantar, Augusto recolheu-se cedo ao escritório para terminar alguns relatórios. Helena foi para o quarto sem trocar muitas palavras com ninguém e os funcionários se dispersaram discretamente para suas tarefas finais do dia. Na cozinha, Celeste apagava as últimas bocas do fogão quando Elisa terminou de lavar a louça. O relógio marcava quase 10 da noite. O silêncio ali não era exatamente descanso. Era mais uma pausa cuidadosa, como se todos estivessem aguardando algo que ninguém sabia explicar. Celeste secou as mãos no avental e olhou para Elisa. Primeiro dia e você já trabalhou mais que metade do pessoal que entra aqui. Elisa deu um leve sorriso. Trabalho não me assusta. Celeste se apoiou na bancada. Não é o trabalho que assusta aqui dentro. Elisa entendeu o que ela queria dizer. Celeste abaixou um pouco a voz. Você viu como ela te olhou hoje? Vi. E mesmo assim ficou calma. Elisa pegou um copo de água. Calma às vezes é só costume. Costume com o quê? Com gente difícil. Celeste observou Elisa por alguns segundos. Quem olha para você pensa que está acostumada com muita coisa. Elisa não respondeu. Antes que Celeste pudesse perguntar mais alguma coisa, passos ecoaram no corredor. Os 2 pares de saltos inconfundíveis. Verônica.
Ela entrou na cozinha como se aquele espaço fosse uma extensão do próprio domínio. Celeste endireitou o corpo imediatamente. Boa noite, senhora. Verônica ignorou a saudação por alguns segundos enquanto observava Elisa. Então você ainda está acordada. Ainda estou trabalhando. Verônica caminhou até a mesa. Augusto quer chá antes de dormir. Celeste já estava preparando. Verônica virou-se para Elisa. Você? Elisa aguardou. Leve a bandeja até o escritório dele. Celeste franziu levemente a testa. Normalmente quem levava o chá era ela mesma. Mas Verônica parecia ter decidido outra coisa. Claro, Elisa respondeu com tranquilidade. Celeste colocou o chá numa bandeja de prata. Quando entregou para Elisa, falou bem baixo. Tenha cuidado. Elisa assentiu. Enquanto caminhava pelo corredor principal com a bandeja nas mãos, o silêncio da casa parecia diferente. Mais atento. Mais pesado. A porta do escritório de Augusto estava entreaberta. Ela bateu levemente. Pode entrar. Augusto estava sentado diante da mesa de madeira escura, lendo alguns documentos. Ele levantou os olhos quando Elisa entrou. Ah, você é a nova funcionária. Sou sim. Ela colocou a bandeja sobre a mesa. Obrigado. Ele pegou a xícara. Qual é seu nome? Elisa Moura. Prazer, Elisa. Prazer. Augusto tomou um gole do chá e recostou-se na cadeira. Você já se adaptou à rotina da casa? Estou aprendendo. Ele sorriu de forma educada. Essa casa pode parecer complicada no começo. Imagino. Mas você vai perceber que as coisas funcionam bem quando todos fazem sua parte. Elisa sustentou o olhar dele. Sim, senhor. Augusto parecia realmente acreditar no que estava dizendo. Para ele, a casa continuava funcionando. Os funcionários obedeciam. As tarefas eram cumpridas. Nada parecia fora do lugar. Ele não via o que acontecia quando não estava presente. Elisa percebeu isso imediatamente. Ela pegou a bandeja vazia. Boa noite, senhor Augusto. Boa noite. Quando saiu do escritório, encontrou Verônica parada no corredor, como se estivesse esperando. Ela observou Elisa com um sorriso fino. Então você já conheceu meu noivo? Sim. Ele parece satisfeito com o trabalho da casa? Sim, senhora. Verônica cruzou os braços. Ótimo. Porque ele valoriza muito a eficiência. E eu também. Elisa permaneceu em silêncio. Verônica inclinou a cabeça. Sabe o que acontece com pessoas que entram aqui e não correspondem às expectativas? Imagino que sejam dispensadas. Exatamente. Ela deu um passo mais perto. E eu odeio perder tempo com gente que não serve. Elisa não recuou. Vou me esforçar para não decepcionar. Verônica sorriu. Espero que sim. Porque eu costumo descobrir muito rápido quando alguém está escondendo alguma coisa. O olhar das duas ficou preso por alguns segundos. Depois Verônica virou-se e seguiu pelo corredor. Mas algo havia mudado. Ela não tinha conseguido intimidar Elisa. E isso a irritava. Muito. Naquela mesma noite, já depois da meia-noite, a mansão mergulhou num silêncio ainda mais profundo. Nos fundos da propriedade, Elisa estava sentada na cama do pequeno quarto. O caderno estava aberto novamente. A foto antiga estava sobre o colchão. Ela observava a imagem com atenção. Uma mulher elegante sorria ao lado de um homem simples. Seu pai. E ao fundo da fotografia, quase escondida entre convidados de uma festa antiga, outra mulher, mais jovem, mais bonita, com outro nome, mas com o mesmo rosto. Verônica. Elisa passou o dedo pela fotografia. Anos atrás aquela mulher havia entrado na vida de sua família exatamente da mesma forma. Elegante. Encantadora. Perfeita. Até destruir tudo. Seu pai havia perdido o negócio, a casa, a dignidade. E depois disso nunca mais foi o mesmo. Durante anos Elisa procurou por ela. Mudava de cidade. Mudava de nome. Desaparecia. Mas golpistas cometem um erro inevitável. Eles repetem o padrão. E foi assim que Elisa finalmente encontrou um rastro. Verônica Alcântara. Noiva de um milionário. Ela fechou o caderno lentamente. O plano estava em movimento. Mas aquela casa escondia mais coisas do que ela esperava. Mais aliados. Mais perigos. E mais segredos. Do outro lado da mansão, no quarto principal, Verônica também não dormia. Sentada diante da penteadeira, ela segurava o celular na mão. Outra mensagem de Tadeu havia chegado. Descobri mais uma coisa sobre Elisa Moura. Verônica abriu a mensagem. Pai dela teve um negócio que faliu há alguns anos. Circunstâncias estranhas. Golpe financeiro. O nome da mulher envolvida nunca foi confirmado. Mas existe uma foto antiga. Verônica sentiu o coração apertar por um segundo. A mensagem continuava. A mulher na foto se parece muito com você.
O quarto ficou em silêncio absoluto. Verônica levantou-se devagar, caminhou até a janela, olhou para o jardim escuro. Então a nova faxineira não veio procurar emprego, veio procurar justiça. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Então o jogo finalmente ficou interessante, porque agora ela também sabia. A guerra silenciosa dentro daquela mansão havia começado. E quando duas pessoas entram numa guerra dessas, não existe meio termo. Alguém vence, alguém perde, e alguém pode não sair vivo. A manhã seguinte amanheceu pesada sobre a mansão Valverde. O céu estava coberto por nuvens cinzentas e o vento soprava de forma irregular entre as árvores do jardim, fazendo as folhas baterem umas nas outras como um sussurro inquieto. Era o tipo de manhã em que até os pássaros pareciam evitar cantar. Na cozinha, Celeste já estava de pé desde antes do sol nascer. Preparava o café da manhã dos funcionários com movimentos automáticos, mas seu olhar se perdia de vez em quando na porta que levava ao corredor dos fundos. Ela estava pensando em Elisa. A nova funcionária tinha algo que a incomodava e ao mesmo tempo despertava curiosidade. Não era arrogância, não era medo, era outra coisa, algo mais firme, algo que aquela casa não via há muito tempo. Pouco depois das 6, Elisa entrou na cozinha. Já estava vestida para o trabalho, com o cabelo preso e as mangas dobradas. Dormiu bem? Perguntou Celeste. O suficiente. Celeste colocou o café em uma caneca e empurrou na direção dela. Você vai precisar de energia. Elisa aceitou. Alguma coisa aconteceu? Celeste suspirou. Sempre acontece. Elisa esperou. Celeste abaixou a voz. Ela acordou de mau humor. Elisa entendeu imediatamente de quem ela estava falando. Isso significa o quê? Significa que alguém vai pagar por alguma coisa hoje. Antes que Elisa respondesse, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Uma das camareiras apareceu na porta. Celeste. O que foi? Ela quer todo mundo no salão principal. Agora. Celeste fechou os olhos por um segundo. Então começou. Minutos depois, todos os funcionários estavam alinhados no grande salão da mansão. O espaço era enorme, com lustres de cristal e um piso de mármore que refletia a luz cinzenta da manhã. Mas naquele momento ninguém reparava na beleza do lugar. Todos olhavam para o topo da escadaria. Esperando. Verônica apareceu lentamente no segundo andar. Desceu os degraus com a postura perfeita, como uma rainha entrando em seu próprio tribunal. Os olhos dela percorriam cada rosto, um por um, até parar em Marta. Você? Marta sentiu as pernas tremerem. Sim, senhora. Verônica caminhou até ela. Ontem eu pedi para você refazer a ala oeste inteira. Sim. Ela inclinou a cabeça. Então me explique por que ainda existe uma mancha na moldura da sala verde. Marta abriu a boca, mas não conseguiu falar. Verônica ergueu a mão. Não me dê desculpas. Ela se virou para os outros funcionários. Vocês sabem qual é o problema desta casa? Silêncio absoluto. Vocês se acostumaram à mediocridade. Ela voltou a olhar para Marta. Você está demitida. Marta empalideceu. Senhora, por favor, eu preciso desse trabalho. Verônica sorriu de forma fria. Devia ter pensado nisso antes de fazer um serviço porco. Marta começou a chorar. Por favor, tenho 2 filhos. Verônica deu um passo para trás. Isso não é problema meu. O silêncio no salão ficou pesado. Então Elisa falou. Ela pode refazer. Todas as cabeças se viraram imediatamente. Verônica também. Você disse alguma coisa? Elisa deu um passo à frente. Ela pode refazer o serviço. Não precisa demitir. O olhar de Verônica ficou afiado. Você está sugerindo como devo administrar minha casa? Não. Estou dizendo que às vezes é mais útil corrigir do que destruir. O ar do salão congelou. Celeste fechou os olhos por um segundo. Helena, que observava tudo do corredor lateral, parou completamente. Verônica caminhou devagar até Elisa. Você está aqui há 2 dias. 2 dias. E já acha que pode interferir nas minhas decisões? Elisa manteve o olhar firme. Estou apenas tentando evitar um erro. Verônica riu baixo. Um erro? Ela se aproximou ainda mais. Você realmente não entende onde está. Talvez entenda mais do que a senhora imagina. O silêncio ficou tão profundo que parecia impossível respirar. Verônica estudou o rosto de Elisa por alguns segundos. Depois virou-se abruptamente. Marta. Marta levantou a cabeça. Hoje é sua última chance. Ela apontou para Elisa. Se até o fim do dia aquela ala estiver perfeita, você fica. Se não estiver, ela abriu um sorriso frio. Vocês duas saem. Verônica virou-se e subiu as escadas novamente. O salão permaneceu imóvel por alguns segundos.
até que os funcionários começaram a se dispersar. Marta agarrou o braço de Elisa. Por que você fez isso? Porque você precisava de ajuda. Agora eu posso perder meu emprego. Elisa pegou um pano. Então vamos trabalhar rápido. No andar de cima, Verônica entrou em seu escritório e fechou a porta. Seu sorriso havia desaparecido. Ela caminhou até a mesa e pegou o celular. Tadeu. Sim, descobri mais uma coisa. A voz dele soou calma. A tal Elisa Moura não está aqui por acaso. Verônica ficou imóvel. Explique. O pai dela foi uma das vítimas daquele golpe antigo. Aquele em que você usava outro nome. O silêncio na sala ficou absoluto. Então ela sabe. Tadeu respondeu. Provavelmente. Verônica caminhou até a janela. Lá embaixo, podia ver os funcionários atravessando o jardim. Entre eles, Elisa, trabalhando calmamente. Ela sorriu lentamente. Então a empregadinha veio atrás de vingança. Isso complica as coisas. Quer que eu cuide dela? Tadeu perguntou. Verônica respondeu com tranquilidade. Ainda não. Primeiro quero ver até onde ela é capaz de ir. Ela desligou e continuou observando Elisa lá embaixo, como um predador observa uma presa, sem saber que desta vez talvez não fosse ela quem estivesse caçando. A ala oeste da mansão Valverde parecia interminável. O corredor se estendia por quase 30 metros com janelas altas de um lado e uma sequência de salas elegantes do outro. Quadros antigos decoravam as paredes, molduras douradas refletiam a luz cinzenta da manhã e cada detalhe daquele espaço gritava riqueza. Mas para Marta, naquele momento, aquele corredor parecia uma sentença. Ela esfregava o chão com pressa, as mãos tremendo. Elisa trabalhava ao lado dela, limpando as molduras e as janelas com movimentos firmes e rápidos. Precisamos terminar antes do meio-dia. Marta balançou a cabeça. Não vai adiantar. Ela sempre encontra alguma coisa. Elisa passou o pano na moldura mais alta. Talvez. Marta olhou para ela. Você não entende. Ela não quer perfeição. Ela quer motivo. Motivo para quê? Para mandar alguém embora. Elisa terminou de limpar a moldura e analisou o resultado. Então hoje vamos tirar o motivo dela. Marta soltou uma pequena risada nervosa. Você fala como se fosse possível. Elisa não respondeu. Continuou trabalhando. Enquanto isso, no andar de cima, Verônica observava tudo através da janela do escritório. Dali ela podia ver parte da ala oeste. Podia ver os funcionários indo e vindo. Podia ver Elisa. Ela segurava uma xícara de café, mas não estava bebendo. Estava pensando. A mensagem de Tadeu ainda ecoava em sua cabeça. Ela sabe quem você é. Verônica havia enfrentado muitas situações difíceis ao longo dos anos. Homens ricos desconfiados. Famílias revoltadas. Investigadores particulares. Mas nunca alguém que entrasse tão perto. Nunca alguém que estivesse dentro da casa. Ela colocou a xícara sobre a mesa. Se Elisa realmente sabia a verdade, então aquela mulher não era apenas uma funcionária. Era um risco. E riscos precisavam ser eliminados. No jardim, Augusto caminhava lentamente entre as árvores. Era um dos poucos momentos do dia em que conseguia pensar com calma. Desde que Verônica entrara em sua vida, tudo parecia mais organizado, mais eficiente. Mas ao mesmo tempo, algo parecia estranho. A casa estava sempre silenciosa demais. Os funcionários evitavam olhar diretamente para ele. Helena estava cada vez mais distante. Ele suspirou. Talvez estivesse apenas imaginando coisas. No corredor da ala oeste, Marta terminou de limpar o chão e encostou o pano no balde. Pronto. Elisa examinou a moldura mais uma vez. Nenhuma mancha. Nenhuma poeira. Nenhum erro. Perfeito. Marta respirou fundo. Mas a expressão dela ainda era de medo. O que foi? Elisa perguntou. Ela sempre aparece. Como se soubesse a hora exata. Como se estivesse esperando. Quase no mesmo instante, o som de saltos ecoou no corredor. Marta empalideceu. Eu falei. Verônica surgiu no final do corredor. Elegante. Impecável. Fria. Ela caminhava devagar, analisando cada detalhe. Os olhos percorriam o chão. As paredes. As molduras. Os móveis. Elisa observava em silêncio. Verônica parou diante da primeira moldura. Passou o dedo. Olhou para ele. Nenhuma poeira. Caminhou até a janela. Nenhuma marca. Seguiu até o chão recém-limpo. Nenhuma mancha. Marta prendia a respiração. Verônica continuou andando. Até parar diante de Elisa. Parece que você trabalhou bastante. Elisa respondeu com tranquilidade. Sim. Verônica inclinou a cabeça. Interessante. Ela olhou para Marta. Pode continuar. Marta demorou um segundo para entender.
Ela fica? Verônica suspirou. Sim, mas apenas porque hoje alguém resolveu fazer o trabalho direito. Marta quase desabou de alívio. Obrigado, senhora. Verônica ignorou. Continuou olhando para Elisa. Você aprende rápido. Depende do professor. Verônica sorriu. Eu gosto de pessoas eficientes. Ela deu um passo mais perto. Mas não gosto de pessoas curiosas. O olhar dela ficou mais frio. E você me parece muito curiosa. Elisa respondeu com calma. Eu apenas observo. Verônica aproximou o rosto alguns centímetros. Observação demais pode ser perigosa. Talvez. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Era um duelo silencioso. Uma tentando medir a outra. Uma tentando descobrir até onde a outra iria. Verônica foi a primeira a se afastar. Continue assim. Ela disse. Porque quando as pessoas começam bem, a queda costuma ser mais divertida. Ela virou-se e foi embora. Marta soltou o ar como se estivesse se afogando. Meu Deus! Elisa pegou o balde. O que foi? Você enfrentou ela. Eu conversei. Não, você enfrentou. Elisa deu um pequeno sorriso. Talvez ela precise disso. Marta olhou para ela como se estivesse diante de alguém louco. Ou muito corajoso. No andar de cima, Helena observava a cena pela varanda. Ela tinha visto tudo. O confronto. A postura de Elisa. A forma como Verônica se afastou. Helena franziu a testa. Algo estava mudando naquela casa. E pela primeira vez em muito tempo. Não parecia ser para pior. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Elisa estava sentada novamente em seu pequeno quarto. O caderno aberto diante dela. Ao lado da foto antiga havia agora uma nova anotação. Mansão Valverde, ala oeste, rotina de vigilância. Ela estava registrando tudo. Horários, movimentos, câmeras, padrões. Elisa fechou o caderno devagar. Porque se quisesse derrubar Verônica, precisaria de algo maior do que lembranças. Precisaria de provas. E ela já estava começando a encontrá-las. Do outro lado da casa, no quarto principal, Verônica olhava para o celular. Uma nova mensagem de Tadeu havia chegado. Descobri mais sobre Elisa Moura. Verônica abriu imediatamente. O pai dela perdeu tudo no golpe que você aplicou anos atrás. Verônica sorriu lentamente. Então era pessoal. Ela digitou uma resposta curta. Hora de resolver isso. E pela primeira vez desde que Elisa entrou naquela mansão, Verônica decidiu agir. Naquela noite a mansão Valverde parecia tranquila demais. As luzes externas iluminavam o jardim com um brilho suave. Os corredores estavam silenciosos e o som distante de um relógio antigo marcando as horas ecoava pela casa como uma respiração lenta. Para qualquer visitante, aquele lugar pareceria um refúgio elegante, protegido do caos do mundo. Mas dentro daquela casa, duas pessoas estavam acordadas pensando exatamente na mesma coisa. A guerra havia começado. No quarto simples dos fundos, Elisa estava sentada na pequena mesa ao lado da cama. O caderno estava aberto diante dela, cheio de anotações que qualquer pessoa desavisada acharia insignificantes. Horários, passos, luzes que acendiam e apagavam, portas que ficavam trancadas. Mas para Elisa cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Ela já tinha certeza de uma coisa. Verônica escondia algo dentro daquela casa. Algo importante o suficiente para protegê-lo com tanta vigilância. Elisa fechou o caderno lentamente. A prova que precisava provavelmente estava ali dentro. Algum documento, alguma conta, alguma identidade falsa, algo que mostrasse quem Verônica realmente era. Mas encontrar aquilo exigiria paciência e risco. Do outro lado da mansão, Verônica também estava acordada. Sentada diante da penteadeira do quarto principal, ela lia novamente a mensagem enviada por Tadeu. O pai dela perdeu tudo no golpe. Verônica apoiou o celular na mesa e encarou seu próprio reflexo no espelho. Então Elisa sabia. Sabia exatamente quem ela era. Sabia o que havia acontecido anos atrás. E mesmo assim teve coragem de entrar naquela casa. Isso tornava tudo mais perigoso, mas também tornava tudo mais simples. Porque agora Verônica não precisava mais fingir ignorância. Agora ela sabia quem era o inimigo. Ela pegou o telefone e descou. A ligação foi atendida no terceiro toque. Tadeu. Sim, preciso que você venha amanhã. Algum problema? Talvez. A nova funcionária. Ela sabe mais do que deveria. Silêncio do outro lado da linha. Quer que eu resolva? Ainda não. Verônica respondeu calmamente. Primeiro quero entender o que ela pretende. E depois... Verônica sorriu. Depois veremos. Ela desligou. E voltou a observar o reflexo no espelho.
Durante anos, ninguém havia conseguido ficar perto o suficiente para ameaçá-la. Mas Elisa estava dentro da casa, dentro do território dela. E isso precisava acabar. Na manhã seguinte, o clima na mansão estava estranho. Os funcionários se moviam pelos corredores como sempre, mas havia algo diferente no ar. Celeste percebeu imediatamente. Ela estava preparando o café quando Elisa entrou na cozinha. Dormiu pouco. Celeste comentou. Elisa pegou uma caneca. O suficiente. Celeste olhou diretamente para ela. Ela também não dormiu. Elisa ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Celeste apontou para a bandeja de café. Ela pediu 3 cafés durante a madrugada. Isso nunca acontece. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez esteja preocupada. Celeste franziu a testa. Preocupada com o quê? Elisa tomou um gole de café. Comigo. Celeste quase derrubou a colher. Você está brincando? Não. Celeste se aproximou. Menina, você realmente sabe alguma coisa sobre aquela mulher? Elisa respondeu com calma. Mais do que ela imagina. Antes que Celeste pudesse perguntar mais alguma coisa, Helena entrou na cozinha. Ela parecia cansada, mas havia algo diferente em sua expressão. Determinação. Bom dia. Bom dia, Helena. Celeste respondeu. Helena olhou para Elisa. Precisamos conversar. Elisa entendeu imediatamente. As duas saíram da cozinha e caminharam até o jardim lateral da mansão. Helena parou perto da fonte de pedra. Eu sei que você não está aqui só para trabalhar. Elisa não respondeu. Helena continuou. Você olha para Verônica de um jeito diferente. Não como os outros. Como alguém que já conhece ela. Elisa cruzou os braços. E o que você acha disso? Acho que talvez você saiba algo que eu não sei. Helena respirou fundo. E se souber, eu preciso ouvir. Elisa observou Helena com atenção. Nos olhos dela não havia medo. Havia raiva. Raiva acumulada por anos. Você realmente quer saber? Quero. Mesmo que não goste da resposta? Helena sentiu. Então Elisa falou. Seu pai não é o primeiro. Helena franziu a testa. Primeiro o quê? A primeira vítima. O silêncio caiu sobre o jardim. Helena demorou alguns segundos para entender. O que você está dizendo? Estou dizendo que Verônica já fez isso antes. Ela se aproxima de homens ricos. Conquista a confiança. Isola eles da família. E depois desaparece com tudo. Helena sentiu o estômago apertar. Você tem provas? Ainda não. Mas estou perto. Helena ficou imóvel. Se isso for verdade. Ela murmurou. Então meu pai está em perigo. Sim. Elisa respondeu. Muito. Helena respirou fundo. Então me diga o que você precisa. Porque se existe alguma chance de impedir isso, eu vou ajudar. Pela primeira vez desde que chegou à mansão, Elisa sorriu. Porque agora ela não estava mais sozinha. Mas enquanto as duas conversavam no jardim, alguém observava tudo da janela do segundo andar. Verônica. Os olhos dela estavam fixos nas duas. Ela não podia ouvir o que estavam dizendo, mas podia ver a expressão no rosto de Helena, e isso já era suficiente. Verônica pegou o celular. Digitou rapidamente. Tadeu. A filha dele também está envolvida. Alguns segundos depois veio a resposta. Quer que eu acelere as coisas? Verônica olhou novamente para Elisa. Depois respondeu. Sim, porque agora não era mais apenas um problema. Era uma ameaça. E ameaças precisavam desaparecer, antes que fosse tarde. Naquela tarde, o céu escureceu antes mesmo do sol se esconder completamente. Nuvens pesadas avançavam sobre a propriedade Valverde e o vento agitava as árvores do jardim com força crescente. A mansão, iluminada por dentro, parecia um castelo cercado por um presságio silencioso. Dentro da casa, a rotina continuava aparentemente normal. Funcionários limpavam corredores. Celeste organizava o jantar. Augusto conversava ao telefone em seu escritório. Mas por baixo dessa aparência de normalidade, 3 pessoas estavam preparando algo que poderia mudar tudo. No jardim lateral, Elisa e Helena continuavam conversando perto da fonte. Helena caminhava de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. Você está me dizendo que meu pai pode ser apenas mais uma vítima? Sim, Elisa respondeu com calma. E que ela já fez isso antes. Pelo menos 3 vezes que eu consegui rastrear. Helena parou. E ninguém nunca descobriu? Descobriram. Mas sempre tarde demais. Ela desaparecia antes. Mudava de nome. Mudava de cidade. Mudava de vida. Helena passou a mão pelo rosto. Meu Deus! Elisa observava o jardim. Seu pai é o alvo perfeito. Viúvo. Rico. Solteiro. Emocionalmente vulnerável. Helena ficou em silêncio.
Tudo que Elisa dizia fazia sentido. Coisas que antes pareciam exagero agora se encaixavam. As demissões, o controle da casa, o afastamento de Helena. Ela está isolando ele. Helena murmurou. Exatamente. Elisa respondeu. Helena voltou a olhar para ela. Então me diga a verdade. Por que você realmente veio aqui? Elisa demorou alguns segundos para responder. Porque meu pai foi um dos homens que ela destruiu. O silêncio ficou pesado. Helena percebeu imediatamente que aquela história era muito mais pessoal do que imaginava. Ela levou tudo. Elisa continuou. Negócios, casa, economias. Meu pai nunca se recuperou. Ele ainda está vivo? Está. Mas vive como alguém que perdeu tudo. Helena respirou fundo. Então isso não é apenas justiça. Não. É também acerto de contas. Helena assentiu lentamente. Então estamos do mesmo lado. Sim. Elisa respondeu. Mas precisamos agir rápido. Helena franziu a testa. Por quê? Porque agora ela sabe que eu estou aqui. Helena ficou imóvel. Como assim? Ela já começou a investigar meu passado. Helena olhou em direção à mansão. Então ela pode atacar a qualquer momento. Exatamente. Por isso precisamos de provas antes. Provas que não possam ser negadas. Helena cruzou os braços. E onde você acha que essas provas estão? Elisa olhou para o segundo andar da mansão. No escritório dela. Helena acompanhou o olhar. O escritório de Verônica ficava no corredor mais isolado da casa. Quase ninguém entrava lá. E quando entrava, ela estava sempre presente. Você acha que ela guarda documentos lá? Tenho quase certeza. Identidades falsas. Contas. Talvez contratos antigos. Helena pensou por alguns segundos. Então precisamos entrar naquele escritório. Sim, mas sem que ela saiba. Helena soltou uma pequena risada nervosa. Isso parece impossível. Talvez não. Elisa respondeu. Helena olhou para ela. Você já pensou nisso antes? Elisa assentiu. Observei a rotina da casa. Helena esperou. Ela usa o escritório todas as noites depois do jantar. E quando termina, tranca a porta. Helena franziu a testa. Então não dá para entrar. Elisa respondeu calmamente. Pela porta principal não. Helena arqueou as sobrancelhas. Então como? Elisa apontou discretamente para a parede lateral da mansão. Casas antigas costumam ter corredores de serviço. Passagens escondidas para funcionários. Helena ficou surpresa. Essa casa tem. Elisa encarou. Você sabe disso? Helena sentiu. Minha mãe me mostrou quando eu era criança. Uma passagem atrás da despensa da cozinha. Ela ligava vários cômodos da casa. Elisa sentiu o coração acelerar. Essa passagem passa pelo escritório dela? Helena pensou por alguns segundos. Talvez. Nunca explorei tudo. Elisa sorriu pela primeira vez. Então temos um caminho. Enquanto isso, no segundo andar da mansão, Verônica observava a tempestade se aproximando pela janela. O vento fazia os galhos das árvores baterem contra o vidro. Ela gostava daquele som. Tinha algo de ameaçador. Algo que lembrava o caos que ela costumava deixar para trás quando saía de uma cidade. Ela pegou o celular. Tadeu respondeu na mesma hora. Já estou a caminho da cidade. Ótimo. Verônica respondeu. Quero você aqui hoje à noite. Problema sério? Talvez. A nova funcionária. Ela está se aproximando da filha dele. Tadeu demorou alguns segundos para responder. Isso complica. Sim. Verônica respondeu. Então vamos resolver antes que fique pior. Ela guardou o celular. E voltou a olhar pela janela. Lá embaixo, Elisa e Helena ainda conversavam perto da fonte. Verônica não conseguia ouvir as palavras, mas conseguia ver o que importava. Aliança. Ela estreitou os olhos. Então agora somos 3 contra 1. Ela murmurou. Mas vocês ainda não entenderam. Verônica sorriu lentamente. Eu sempre jogo melhor quando o jogo fica perigoso. E naquela noite, ela já tinha decidido seu próximo movimento. A tempestade caiu sobre a cidade pouco depois do anoitecer. A chuva batia forte contra as janelas da mansão Valverde, escorrendo pelos vidros em longos caminhos tortos, enquanto o vento atravessava o jardim com um som grave e contínuo. Relâmpagos iluminavam o céu por alguns segundos e depois tudo voltava à escuridão. Dentro da casa, o jantar havia terminado. Augusto já tinha se recolhido ao escritório para terminar algumas ligações de trabalho. Helena subira para o quarto sem falar muito. Os funcionários organizavam a cozinha em silêncio, como sempre faziam quando o dia finalmente começava a terminar. Mas naquela noite 2 pessoas aguardavam o mesmo momento. Elisa e Helena. Na cozinha, Celeste enxugava as mãos no avental quando Elisa entrou. A chuva piorou. Celeste comentou. Elisa sentiu.
Vai ficar assim a noite inteira. Celeste olhou para ela com atenção. Você parece estar esperando alguma coisa. Talvez esteja. Celeste baixou a voz. Tem algo acontecendo nessa casa que eu não estou entendendo. Elisa respondeu com calma. Talvez seja melhor não entender ainda. Celeste franziu a testa. Menina. Ela ia continuar, mas Helena entrou na cozinha naquele instante. Celeste percebeu imediatamente que algo estava diferente. A filha de Augusto parecia tensa, determinada. Celeste decidiu não perguntar mais nada. Vou terminar aqui e subir, ela disse. Quando saiu da cozinha, deixou as duas sozinhas. Helena olhou para Elisa. Ela está no escritório. Elisa sentiu. Como todas as noites. Helena respirou fundo. Você tem certeza que a passagem secreta ainda existe? Sim. Minha mãe me mostrou quando eu era criança. Elisa pegou um pequeno pano e guardou no bolso. Então vamos descobrir se ela ainda leva até lá. As duas caminharam até a despensa da cozinha. Era um espaço pequeno, cheio de prateleiras com alimentos, caixas e utensílios. Helena empurrou um armário antigo encostado na parede. Atrás dele havia uma pequena porta de madeira escura, quase invisível. Elisa passou a mão pela superfície. Poeira acumulada. Ninguém usa isso há anos. Helena abriu a porta devagar. Um corredor estreito apareceu atrás dela. Escuro, cheirando a madeira antiga e poeira. Elisa pegou uma pequena lanterna. Pronta? Helena sentiu. As duas entraram. O corredor era apertado. As paredes de madeira rangiam levemente enquanto caminhavam. Havia pequenas aberturas que davam visão parcial de alguns cômodos da casa. A sala de jantar, parte da biblioteca, um trecho do corredor principal. Elisa caminhava contando mentalmente os passos. Se a estrutura fosse a original da casa, o escritório de Verônica deveria estar próximo. Elas avançaram mais alguns metros. Então Helena parou. Espere. Ela apontou para a parede. Uma pequena grade metálica antiga estava instalada ali. Elisa aproximou o rosto. Do outro lado, era o escritório. Verônica estava sentada à mesa. Falava ao telefone. A voz chegava abafada, mas ainda audível. Está tudo preparado? Ela dizia. A procuração está pronta. Falta apenas a assinatura dele. Elisa e Helena trocaram um olhar. Verônica continuou. Sim, depois do casamento, tudo será transferido automaticamente. Empresas, contas, propriedades. Uma pausa. A filha dele? Verônica sorriu. Já estou resolvendo isso. Helena sentiu o coração disparar. Verônica continuou falando. A nova funcionária também será resolvida. Mas primeiro preciso descobrir o que ela já sabe. Elisa apertou os dedos contra a parede. A prova estava ali. A confirmação. Verônica não era apenas cruel. Era uma golpista. Depois de alguns minutos, Verônica levantou da mesa. Ela caminhou até a escrivaninha e abriu uma gaveta com uma pequena chave. De dentro, retirou uma pasta grossa. Elisa forçou o olhar pela grade. Documentos. Passaportes. Identidades diferentes. Fotos. 5 nomes. 5 vidas falsas. Verônica folheava os papéis com calma, como alguém que revisa ferramentas antes de um trabalho importante. Helena mal conseguia respirar. Meu Deus! Ela sussurrou. Elisa colocou a mão no braço dela. Silêncio. Verônica guardou novamente os documentos na gaveta. Trancou. E apagou a luz do escritório. Os passos dela ecoaram no corredor do outro lado da parede. Ela estava saindo. Elisa esperou alguns segundos. Depois olhou para Helena. Agora sabemos onde estão. Helena ainda parecia em choque. Ela tem identidades falsas. Sim, e provas suficientes para destruir tudo. Helena respirou fundo. Então precisamos pegar aqueles documentos. Elisa sentiu. Sim, mas precisamos fazer isso antes que ela perceba que estamos investigando. Helena perguntou. Quando? Elisa respondeu sem hesitar. Amanhã à noite. Helena arregalou os olhos. Tão rápido? Não temos escolha. Ela já começou a suspeitar. Elisa apagou a lanterna. Se esperarmos mais, ela vai desaparecer novamente. E dessa vez talvez leve tudo com ela. As duas voltaram pelo corredor escuro até a cozinha. Quando empurraram novamente o armário para o lugar, a casa estava silenciosa. Mas no segundo andar, Verônica estava parada no corredor, observando o jardim pela janela. Ela não sabia que Elisa havia descoberto o segredo da gaveta, mas sabia de uma coisa. Algo naquela casa estava prestes a explodir. Ela pegou o celular. Mensagem de Tadeu. Estou chegando. Verônica sorriu lentamente. Ótimo. Porque amanhã à noite, ela pretendia resolver o problema chamado Elisa Moura de uma vez por todas.
sem saber que, aquela mesma noite também seria o começo da queda dela. A madrugada passou lenta sobre a mansão Valverde. A tempestade da noite anterior havia deixado o jardim encharcado, e pela manhã uma neblina fina cobria parte da propriedade. As árvores pingavam água silenciosamente e o céu parecia pesado, como se ainda guardasse o resto da chuva. Dentro da casa a rotina havia recomeçado. Funcionários caminhavam pelos corredores. Celeste preparava o café da manhã. Augusto lia notícias no tablet na varanda. Mas por trás da aparência tranquila, todos os caminhos daquela casa estavam convergindo para a mesma noite. A noite em que tudo seria revelado. Na cozinha, Elisa terminava de organizar algumas bandejas quando Helena entrou. Ela não havia dormido. O rosto cansado denunciava uma madrugada inteira pensando. Você tem certeza que isso vai funcionar? Helena perguntou em voz baixa. Elisa terminou de alinhar as xícaras. Não. Helena franziu a testa. Não. Não existe certeza quando se enfrenta alguém como ela. Helena suspirou. Então o que existe? Uma chance. Elisa respondeu. E é a única que temos. Helena encostou-se na mesa. Se ela descobrir antes. Elisa completou. Ela desaparece. E seu pai perde tudo. Helena fechou os olhos por um instante. Então vamos fazer isso. Elisa assentiu. Mas precisamos de mais uma coisa. Helena olhou para ela. O quê? Testemunha. Helena entendeu imediatamente. Meu pai. Sim. Ele precisa ver com os próprios olhos. Porque se ele abrir aquela gaveta, não haverá como negar. Helena respirou fundo. Vou falar com ele hoje à noite. No escritório da Fundação Valverde, Augusto passava a manhã revisando contratos. Mas sua mente estava distante. A conversa que tivera com Helena semanas antes ainda ecoava em sua memória. Ela dizia que Verônica não era quem parecia. Ele havia defendido Verônica. Com firmeza, com convicção. Mas algo dentro dele começava a incomodar. Pequenos detalhes, pequenas atitudes, pequenos silêncios dentro da própria casa. Ele suspirou. Talvez Helena estivesse exagerando. Talvez não. Naquela mesma tarde, Tadeu chegou à cidade. O carro preto estacionou discretamente do outro lado da rua da mansão. Ele ficou alguns minutos observando a casa através do vidro. Depois pegou o telefone. Estou aqui. A voz de Verônica respondeu imediatamente. Entre pelo portão lateral. Minutos depois, Tadeu caminhava pelo corredor do segundo andar. Ele era um homem discreto. Roupa simples. Expressão neutra. O tipo de pessoa que passa despercebida em qualquer lugar. Verônica o recebeu no escritório. Ela fechou a porta. Então, ele perguntou. Verônica cruzou os braços. A nova funcionária. Ela sabe quem eu sou. Tadeu não pareceu surpreso. Eu imaginei. E não é só ela. A filha dele também está desconfiando. Tadeu apoiou-se na mesa. Então temos dois problemas. Verônica caminhou até a janela. Na verdade, ela respondeu. Temos apenas um. Ela olhou para Tadeu. Porque quando a raiz é cortada, o resto morre sozinho. Tadeu entendeu imediatamente. Quer que eu cuide dela? Verônica virou-se. Sim, mas sem escândalo. Sem polícia. Sem barulho. Ela precisa desaparecer. Como as outras. Verônica sorriu. Exatamente como as outras. Enquanto isso, no final da tarde, Helena encontrou Augusto na biblioteca. Pai. Ele levantou os olhos. O que foi? Precisamos conversar. Augusto percebeu a seriedade na voz dela. Claro. Helena sentou-se diante dele. Pai, você confia em mim? Ele franziu a testa. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta importante. Ele respondeu com sinceridade. Claro que confio. Helena respirou fundo. Então hoje à noite eu preciso que você veja uma coisa. Augusto ficou confuso. O que exatamente? Algo que pode mudar tudo. Ele fechou o tablet. Helena, isso tem a ver com Verônica? Sim. Augusto suspirou. Filha, já conversamos sobre isso. Eu sei. Mas desta vez é diferente. Ela se inclinou na mesa. Por favor, confie em mim. Augusto observou o rosto da filha. Ele conhecia Helena. Sabia quando ela estava exagerando. Mas naquele momento, ela parecia absolutamente certa do que estava fazendo. O que você quer que eu faça? Apenas venha comigo ao escritório dela hoje à noite. Augusto ficou imóvel. Ao escritório de Verônica. Sim. Por quê? Helena respondeu com calma. Porque existe algo lá dentro que você precisa ver. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Finalmente Augusto assentiu. Está bem. Eu vou. Naquele momento, no corredor da ala de serviço, Elisa observava a casa em silêncio. Ela sabia que aquela noite definiria tudo.
Se conseguisse mostrar os documentos, Verônica cairia. Se falhasse, talvez nunca tivesse outra chance. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, porque dentro daquela mansão, o jogo estava chegando ao fim, e apenas uma verdade sobreviveria. A noite caiu sobre a mansão Valverde de forma lenta e pesada. O céu estava limpo agora, mas o ar ainda carregava o cheiro da chuva que havia caído no dia anterior. As luzes do jardim iluminavam os caminhos de pedra e os corredores da casa estavam silenciosos como sempre. Mas naquela noite o silêncio tinha outro significado. Era o silêncio antes da verdade. Na cozinha, Celeste terminava de limpar as últimas panelas quando Elisa entrou. Ela parecia calma, mas por dentro, cada pensamento estava em alerta. Já está tudo pronto? Celeste perguntou. Elisa assentiu. Sim. Celeste apoiou as mãos na bancada. Menina, eu não sei exatamente o que você está fazendo, mas sei que é algo grande. Elisa respondeu com sinceridade. Celeste olhou nos olhos dela. Só toma cuidado, porque aquela mulher não tem limites. Eu sei, Elisa respondeu. Por isso precisamos terminar isso hoje. Do outro lado da casa, Helena aguardava no corredor próximo ao escritório de Verônica. Augusto caminhava ao lado dela. Ele ainda parecia confuso. Filha, você pode me explicar o que está acontecendo? Helena respirou fundo. Pai, existe algo no escritório da Verônica que você precisa ver. Que tipo de coisa? Documentos. Augusto franziu a testa. Documentos de quê? Helena olhou para ele. De quem ela realmente é. Augusto balançou a cabeça. Helena, isso já está indo longe demais. Eu sei que você nunca gostou dela, mas... Ela interrompeu. Pai, por favor, só abra a gaveta. Augusto ficou em silêncio. Então finalmente concordou. Eles caminharam até a porta do escritório. Helena girou a maçaneta. A porta estava destrancada. As luzes estavam apagadas. Elisa apareceu no corredor naquele momento. Tudo pronto. Ela disse. Augusto olhou para ela. A nova funcionária. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo, mas agora já estava envolvido. Helena acendeu a luz do escritório. O ambiente parecia normal. Mesa, estantes, documentos. Nada fora do lugar. Helena caminhou até a escrivaninha. A gaveta. Ela disse. Augusto olhou para ela. Tem certeza disso? Sim. Ele abriu a gaveta. E tudo mudou. Dentro estavam os documentos. 5 identidades. 5 nomes diferentes. Passaportes. Contratos antigos. Contas bancárias. E no topo da pilha, uma procuração pronta. Com o nome de Augusto Valverde. Transferindo todo o patrimônio para Verônica Alcântara. O silêncio dentro do escritório ficou absoluto. Augusto folheou os papéis lentamente. O rosto dele empalideceu. Milena Kastner. Sofia Dumont. Renata Vidal. Cláudia Ferraz. Ele levantou os olhos. Quem é essa mulher? Antes que alguém respondesse, uma voz veio da porta. Eu poderia fazer a mesma pergunta. Todos se viraram. Verônica estava parada no corredor. Atrás dela estava Tadeu. Os olhos dela estavam frios. Então essa era a surpresa. Helena deu um passo à frente. Acabou, Verônica. Verônica riu. Acabou? Ela entrou no escritório devagar. Você realmente acha que alguns papéis vão destruir tudo? Ela olhou para Augusto. Querido, isso tudo é uma armação. Helena tentou falar, mas Augusto levantou a mão. Espere. Ele continuou olhando os documentos. Depois olhou para Verônica. Essas identidades, ele disse lentamente, são todas suas. Verônica manteve o sorriso. Você acredita nisso? Augusto respondeu com a voz pesada. Eu acredito no que estou vendo. O silêncio caiu novamente. Então Verônica percebeu. Ela havia perdido. Tadeu deu um passo atrás. Verônica olhou ao redor. Para Helena. Para Elisa. Para Augusto. Então respirou fundo. Vocês acham que isso termina aqui? Augusto respondeu com calma. Não. Ele caminhou até o telefone. Já terminou. Alguns minutos depois, as luzes de um carro pararam diante da mansão. Oficiais de justiça entraram na casa. Verônica foi levada sem dizer mais nada. Tadeu tentou fugir pelo jardim, mas foi interceptado no portão. Quando a porta se fechou atrás deles, a mansão ficou em silêncio. Mas desta vez era um silêncio diferente. Era um silêncio de alívio. Helena abraçou o pai. Augusto ainda segurava os documentos. Eu quase perdi tudo. Ele murmurou. Helena respondeu. Mas não perdeu. Augusto então olhou para Elisa. Você salvou minha família. Elisa balançou a cabeça. Eu apenas terminei o que ela começou anos atrás. Augusto franziu a testa.
O que quer dizer? Elisa pegou o caderno antigo. Meu pai foi uma das vítimas dela. Augusto ficou em silêncio. Então caminhou até Elisa. Vamos trazê-lo para cá. Ela se surpreendeu. O quê? Seu pai. Ele não merece terminar a vida carregando uma culpa que não é dele. Elisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Meses depois, a mansão Valverde estava diferente. Os funcionários caminhavam pelos corredores sem medo. Celeste ria na cozinha enquanto ensinava receitas a Matias. Helena havia assumido parte dos negócios da família. E Augusto criou um programa na Fundação Valverde para ajudar vítimas de golpes financeiros. Elisa passou a coordenar o projeto. Na varanda da casa, ela observava o jardim enquanto Matias corria pelo gramado. Helena se aproximou. Pensando em quê? Elisa respondeu com calma. Que às vezes a verdade demora, mas sempre encontra o caminho. Helena sorriu. E às vezes ela chega disfarçada de faxineira. Elisa riu. Lá dentro da casa, Celeste olhava pela janela. E murmurou baixinho. O silêncio acabou. E naquela mansão, pela primeira vez em muitos anos, a paz finalmente tinha voltado.